Eu sei que Deus vai se manifestar de uma forma plena. Ele já se manifestou, mas a palavra traz a manifestação plena. É Ele não erra, não. Ele fala direto e acabou. Amém? Deixa Deus te usar, pastor. Aí. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amada igreja. É um prazer, uma alegria poder estar aqui outra vez com vocês. Esta igreja que eu amo, respeito, considero, tenho um carinho. Ainda foi essa semana que nós conversamos e eu falei que como eu aprendi com o Ministério Rema. Seja Deus louvado por esta casa espiritual, este pronto socorro do céu, esse hospital, esse lugar de vida. Pastor Bauer, obrigado pela oportunidade de estar aqui uma vez mais. Seja Deus louvado por sua vida. Pastora Raquel Dias, toda a família. Meu amigo, pastor Tiago Menezes, a quem muito estimo, obrigado. Tiago sempre dá um jeitinho, né? Eu falo para ele, rapaz, me deixa de fora agora. Ele falou, não deixo. Então, se alguém reclama com ele. A culpa é dele, né? Alênio, prazer revê-lo. Minha filha linda, Sara Evelyn. Sarinha já fez este ano 16 anos. Coisa boa, né? Vocês lembram dela, bem pequenininha, né? Tá aí, ó. Uma bênção do céu. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho que Marcos escreveu acerca de Jesus, capítulo de número 16. Um dos textos mais importantes para a igreja, não é? Marcos capítulo 16. Adrianinho. Muito bom. Cadê sua mãe? Pastora Janete, I love you. Pensa numa mulher graciosa, né? Deus abençoa. Marcos 16, capítulo 16, né? Versículo 9. Diz assim, ó: quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que estavam tristes e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que tinha sido visto por ela, eles não acreditaram. Apareceu Jesus em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. E voltaram correndo para contar aos outros, mas também a estes não acreditaram. Finalmente, apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, pois se recusaram a crer naquele que o tinham visto já ressuscitado. Jesus então lhes disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e até se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi levado para o céu, sentou-se à direita de Deus. E os discípulos partiram por todas as partes, anunciando a palavra do Senhor. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com muitos sinais. Amém. Tomai os vossos assentos. Um dos grandes textos da Bíblia, onde pastor Bal e pastor Tiago entendemos de forma muito clara por que esta igreja existe. Por que fomos salvos? Para que fomos salvos? Isso aqui não é um ajuntamento de gente que não tem o que fazer. Isso aqui não é coisa de gente desocupada que decidiu reunir-se e ficar gritando glória a Deus e aleluia. Não, estamos aqui sendo edificados pelo Senhor, para quando sairmos daqui, manifestarmos no mundo a razão da nossa fé, manifestarmos Cristo às pessoas. Este é o propósito da igreja, de forma muito resumida. O texto que nós lemos, ele não só ele é importante, porque fala-nos da grande vitória, ou da solução, resolução que Cristo deu ao maior problema da humanidade. Que problema era este? O pecado. O pecado que entrou no mundo com o primeiro homem, Adão. Com o pecado de Adão, para que você entenda o que foi que aconteceu, o que foi que houve, uma porta que jamais deveria ser aberta, deveria permanecer para sempre fechada. Ela se abriu na desobediência, na escolha do homem. E por esta porta passaram todos os tipos de males que assolam a humanidade até hoje. O homem foi criado perfeito. O homem foi criado sem erros, sem falhas. O homem foi criado para viver eternamente. Mas depois disso houve a corrupção de todos os seus sentidos. Com a corrupção de todos os seus sentidos, a morte, as enfermidades, as angústias, frustrações, depressões, preocupações, os males tomou conta da humanidade. E à medida que o tempo passava, ficava mais do que comprovado que o homem sozinho, que o homem por si só não voltaria à comunhão que havia perdido no Éden. A verdade, pastor, é que só aumentava a distância, o abismo entre Deus e sua criação, entre Deus e a criatura. Então, o que fazer? A Bíblia diz que Deus olha para a terra e não vê, não encontra um justo. O homem não poderia resolver o seu e muito menos o de outros. A questão do pecado. Então houve a encarnação do Cristo, Filho de Deus, sim, nasceu da nossa irmã Maria. Aos 30 anos ele vai começar o seu ministério. O ministério de Jesus foi algo extraordinário, porque Jesus fez coisas em 3 anos e meio, que a maioria de nós vai levar uma vida inteira e não vamos fazer. Jesus era completo, Jesus era inteiro, Jesus era bom em tudo, não é? Ele reuniu 12 homens e com esses 12 homens realizou o seu ministério, o seu propósito da sua encarnação. Então ele morreu na cruz. A verdade é dizer que ele morreu na cruz não é o termo mais correto. E por que o Senhor pensa assim? Porque a morte não tinha poder para matá-lo. Esta é a verdade, nunca teve. Às vezes que Jesus encontrou-se com ela e quis vencê-la, venceu. Casa de Jairo, a filha dele, volta. E a menina voltou e ainda arrebenta com a morte, porque lá ele ainda chama ela de sono. Irmão, a morte deve ter um pavor de Jesus fora do comum. Ele chega na aldeia de Betânia, ela já tinha levado Lázaro 4 dias. A própria irmã está dizendo, já cheira mal, já está fedendo, me leva lá.
tire a pedra e deixe o resto comigo. Lázaro, vem, saia para fora. Irmão, saiu preso, saiu amarrado, saiu envolto em atadura, porque quando Jesus manda, até o que está preso tem que se movimentar, né? Glória a Deus, aleluia. A cidade, a entrada da cidade de Naim, o filho da viúva, de novo a vida. Até na sua morte, ele deu vida a tanta gente. A verdade é que isto é um princípio. Na morte dele a gente ganha vida. Porque ele morreu, nós estamos vivos. Porque ele morreu, você tem vida. Então a morte não tinha poder para matá-lo. O que foi que houve na cruz, pastor Clésio? O que houve na cruz, a melhor expressão que se encaixa, enquadra ao que ali aconteceu é esta: ele se entregou, ele permitiu ser levado. É como se ele dissesse: vem e me leva, faz o que você tem que fazer, mas eu tenho medo do Senhor, eu deixo, eu permito. Sim, então ela faz. Seu corpo vai para uma sepultura emprestada, porque nunca foi propósito dele ficar muito tempo ali. 3 dias depois ele ressuscita. Não também que precisasse de 3 dias para retornar à vida. Precisava não. É que durante os 3 dias ele está cumprindo etapas deste importante capítulo da história da igreja. Que etapas são essas? A Bíblia diz que ele vai descer às partes mais baixas do abismo. Sim, ele vai falar aos homens. Sim, ele vai corroborar, confirmar a fé daqueles que morreram na esperança da manifestação da redenção de Israel. Ele está falando aos reis, aos profetas, aos sacerdotes, aos esperançosos. É como se ele dissesse assim: cumpriu-se a esperança de vocês. O que vocês aguardavam, hoje se cumpre. Eu sou aquilo que vocês aguardavam. Ele vai levar cativo o cativeiro, vai tirar do mesmo plano físico o que antes conhecíamos e chamávamos de seio de Abraão, e hoje conhecemos como paraíso, o lugar para onde vão todos aqueles que morrem em Jesus, todos aqueles que morrem na justiça, todos aqueles que morrem justificados pelo sacrifício de Jesus. Porque o céu, morada eterna, lugar da igreja, o céu propriamente dito, onde estão as mansões celestiais que já estão preparadas, ninguém vai entrar na frente de ninguém. O céu será inaugurado por toda a igreja. Quem morreu a 1000, quem morreu a 100, quem morreu ontem, quem ficar vivo, quem tiver seu corpo transformado, a igreja junta, triunfante, aleluia, entraremos com ele para as bodas do Cordeiro. Você acredita nisso? Você espera isso? Você tem esperança nisto? Alegrai-vos na esperança. Outra vez vos digo, alegrai-vos na esperança. Se você entrou triste aqui porque ele ainda não abriu a porta, alegre-se pela esperança. Você vai embora, você vai sair desta terra. Se você não dá para dar glória porque ele ainda não lhe deu o que você está almejando, sonhando, esperando, idealizando, eu vou lhe dar uma razão. Há uma esperança que rege a nossa vida, controla a nossa alma, comanda o nosso coração, nos faz levantar e viver, nos faz andar e crer, nos faz acreditar e glorificar, nos faz estar aqui e adorar a Ele. Talvez alguém diga: o mundo está desabando, o mundo está em crise, o Brasil está polarizado, estamos à beira, até se Deus não intervir, de uma possível guerra civil, e vocês estão aí dando glória, dizendo aleluia. Você vai dizer que a minha esperança ultrapassa os limites desta vida. Então, se Ele der, eu dou glória. Se Ele não der, eu dou glória do mesmo jeito,
maior milagre não é aqui, o maior milagre é lá. Só quem vai para o céu, levante as suas mãos e encha esta casa. Lá também, todo crente pentecostal gosta do que vou dizer agora. Aleluia. Ele foi ao inferno, o lugar onde Satanás fica, se reúne. É lá mesmo, pastor? Não sei e nem quero saber. Eu quero lá nada com capeta. Eu sei que meu Jesus foi lá sozinho, numa lição de autoridade. Não tem medo. Quem é que vai na casa do inimigo triunfante? E eles não dizem, não falam nada, eles não se opõem à presença dele. E a Bíblia vai dizer que ele tomou. Eu não sei se haveria outro termo que explique de forma tão perfeita o que ele fez lá. Tomar não é pedir, tomar não é falar, não. Tomar é uma ação de poder, de força, de autoridade. Não é se ele quer dar, eu tomei. E ele tomou o que? A chave da morte. É por isso que Paulo vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão, morte? O aguilhão da morte é o pecado, mas para nós que estamos em Cristo, ela não domina mais. Aleluia. Tomou a chave do inferno e esmagou. Ele começou para a gente terminar, porque a Bíblia diz que o Deus de paz em breve esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Então Satanás te espera, aguarde, porque ele começou, mas a igreja vai acabar com tudo. Ele começou, mas a igreja vai terminar. Isso porque ele é de paz. Como ele é de paz, vai só esmagar a cabeça. Que se não fosse de paz, se ele fosse de guerra, eu estou aguardando. Agora você precisa entender que esmagar a cabeça da serpente, cumprindo Gênesis 3,15, que ela lhe feriria o calcanhar, mas que ele esmagaria a sua cabeça, é uma das grandes façanhas do nosso mestre. Aqui está a forma como ele vence, aqui está o jeito como ele vence. Você precisa entender, não houve forças, ele não mediu força, ele não tomou Satanás pelo colarinho e o pôs ao chão, nada disso, não precisa. Eu sei que a Bíblia está recheada, cheia de textos falando sobre a força, falando sobre o poder de Deus, falando sobre o braço, falando sobre a forma como o Senhor peleja e guerreia por nós. Mas a verdade, senhores, é que ele não precisa pelejar nada, ele não precisa guerrear nada. Deus não precisa impor, colocar, pôr força em nada. Pastor, não precisa, claro. E como é que ele vence? Ele vence pelo poder da sua palavra. Não tem nada mais forte do que a palavra. Ele manda e está mandado. O que houve lá? Ele disse: Satanás, coloque a sua cabeça no chão. Serpente, coloque a sua cabeça no chão. Eu não sei, atrevido do jeito que ele é, deve ter perguntado: para quê? E Jesus diz: porque eu vou pisar nela agora, eu vou esmagar ela agora. E não tem como dizer que não vai, não tem como dizer que não quer. Levante a sua mão. Você está aí pensando: eu não estou vendo Deus fazer nada. Deus não precisa fazer nada. Eu não estou vendo Deus entrar. Deus não precisa entrar. Eu não estou vendo Deus agir. Você não precisa ver agir. Pastor, mas como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou ter vitória? Se Ele liberar uma palavra hoje,
Uns 3 entenderam. Se Ele liberar uma palavra hoje, o que está fechado abre, quem está vivo morre, quem entrou sai, quem está te afrontando, Ele arranca na tua frente. A palavra tem poder, a palavra dele tem poder, a palavra dele não é do homem. É por isso que Números vai dizer: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu estou ouvindo pouco glória para tudo que Deus está querendo fazer aqui esta noite. Solta o freio, pisa no acelerador, levanta essa mão, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Ele não é ditador, ele não é monarca, ele não é imperador, ele não é alguém da terra. Ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o provedor. Ele é, e está do teu lado, 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 e está do teu lado. Se eu fosse você, ei, igreja boa, Manasso Birrévia, eita, Kamanagai, Tchevassuia. A gente fica tentando segurar, fica tentando controlar, fica tentando dominar, mas eu estou sentindo que Ele já liberou palavras a teu respeito. Alamacaia, Anamanacia, pastor, mas o diabo falou. O que o diabo fala não se escreve, o que ele fala não muda. Pastor, levaram o meu nome para a boca do sapo, manda botar no zoológico inteiro. A palavra dele é maior, a palavra dele é maior. Só quem recebe, só quem recebe, só quem acredita. Levanta a mão, toca lá no teto, abre essa boca, abre essa boca, abre essa boca. Quem é batizado no Espírito Santo, fala em línguas estranhas agora. Quem é batizado, fala em línguas. A Bíblia diz: quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Quem fala em línguas, fala a Deus. Ele retorna. A Bíblia chama a sua ressurreição de corpo glorificado. Eu já li. Alguns pensam, alguns acham, e aqui não é uma afirmação, é uma citação. É diferente que o corpo glorificado. Talvez seja o corpo que teremos no momento do arrebatamento da igreja. É um pensamento. A Bíblia diz: esse corpo glorificado, ele vai fazer uma das maiores declarações de toda a Bíblia. Aleluia! Que declaração é esta? Você precisa entender. As Olimpíadas terminaram. Vai ter agora as Olimpíadas. E quem vence, quem ganha, fica onde? No lugar mais baixo ou no lugar mais alto do pódio? Então Jesus está lá, no lugar mais alto do pódio. Campeão, vencedor, maioral. E o bom que não tem nem segundo e nem terceiro. Sozinho, não deu para ninguém. Não tiveram nem chance. Não, nem chegaram perto. Sozinho. E aqui com o troféu da vitória, o cinturão da vitória, a coroa da vitória, ele vai dizer: é-me dado todo
poder. Oh, pastor Bauer, não é parte do poder, não é 80, não é 90, já seria bom. Fulano manda, fulano tem 90%. Não, nosso Jesus não tem 99,9 e o Satanás tem 0,01%. Não, ele está dizendo: é-me dado todo, total, completo, inteiro. O que é que lhe foi dado? Todo o poder. É todo. Ninguém tem nada. Está tudo com ele. Você está com medo de quê? Está tudo com ele. Fulano é poderoso. Poderoso é quem tem todo. Uriandalaia, todo o poder. Aonde que ele tem poder? Ele vai dizer: eu vou explicar. Nos céus. Ah, pastor, então a gente tem problema, porque só vai ficar bom quando chegar no céu. É lá que ele vai poder fazer. Calma, a declaração não terminou. Ele está dizendo: nos céus e também na terra. Eu mando lá, mando aqui, mando no Brasil. Aleluia. Está filmando esse culto? Está filmando? Eu quero mandar um recado à nação brasileira, a todos os brasileiros, e aos incrédulos de plantão, aos desavisados de plantão. Você está achando que Deus perdeu o controle dessa nação? Perdeu não, Satanás. Tu não vai bagunçar. Eu tô todo arrepiado. O diabo não vai fazer arruaça nesta nação. Tem igreja orando, tem igreja profetizando. Levanta a mão, igreja, levanta a mão. Quem manda é Jesus, quem tem todo o poder é Jesus. Que todo projeto diabólico caia por terra agora. Irmão, levante a mão. Tem uma chuva caindo aqui. Levante a mão. Tem uma chuva caindo sobre nós. Tá sério o negócio aqui hoje. Se eu fosse você, eu levantava a mão e reagia hoje. No lugar mais alto do pódio. Adrianinho, meu amigo. Pastor Tiago, com a vitória. Aqui começa a história da igreja. Eu não sou o dono da verdade, não prego como dono da verdade, mas pensar. Aqui começa a história da igreja, pastor, aí. Mas e Atos 2? Atos 2 é a inauguração. É diferente. Aqui começou o projeto. E por que o senhor diz isto? Porque a vitória foi na terra. A vitória tinha que ficar onde? Na terra. Só que ele tem que voltar. Ele vai voltar, está com a vitória e falou: isso aqui é daqui, não é de lá. Já sei para quem vou dar. Olhou para um bando de gente que não valia nada. Olhou para um bando de gente que ninguém dava nada. Olhou para um bando de gente que não tinha cara. Coríntios capítulo 1. Coisas vis, desprezíveis, loucas. E disse:
Ei, você, tem um projeto, vem. Aí eu olhei, falei, eu? Ele falou, mas ninguém nunca me chamou para nada. Eu estou te chamando. Mas eu não sou ninguém. Ainda bem, porque aqui quem é sou eu. Mas se tu tiver em mim... Aí eu fui. Quem mais foi? Subimos ao lugar mais alto do pódio. Aí ele pegou a vitória dele e colocou nas mãos da igreja. Por que é que você acha que a Bíblia nos chama de mais do que? Nós somos o quê? Eu não estou ouvindo, nós somos o quê? Irmão, se fôssemos vencedores, já seria bom ou não? Mais do que vencedor, que nível é esse? Só que a questão é, eu sou considerado mais do que vencedor, mas a pergunta que não quer calar, nós vencemos o quê? Vocês venceram o quê? O que a gente venceu? A verdade é que nós não vencemos nada. Quem venceu foi ele. Essa é a graça do Evangelho. Por que você acha que o diabo te odeia? Porque está derrotado. A prova que ele está derrotado está na mão da igreja, e não fomos nós que vencemos ele. E toda vez que ele se mexe com a gente pega a vitória e diz assim, já esqueceu? O que Jesus fez com você? É aí que Jesus diz, pega a minha vitória, e todas as vezes que ele se meter com vocês, grita o meu nome para ele. Grita o meu nome para ele. Sabe qual é o problema de muita gente? Está falando mais o nome de crise do que o nome de Jesus. Está falando mais nome de problema do que o nome de Jesus. Está falando mais nome de gente, mais nome de homem do que o nome de Jesus. A igreja tem esta arma. Não tem nada maior, não tem nada mais forte, não tem nada que se sobreponha, não tem nada que ultrapasse, não tem nada que resista ao poder que há no nome de Jesus. Eu quero te desafiar agora a levantar as suas duas mãos. Grita, Jesus, grita. Grita, grita. Grita. Oh, fale o nome dele esta noite. Grite o nome dele esta noite. Decalante oremanagaia. O que é que a igreja tem, Adriano? Jesus! O que é que a igreja tem, pastor Tiago? Jesus! Lá vem o gigante! Lá vem o gigante! Hoje eu acabo com você! Você não tem nada! Aí a igreja representada por Davi está dizendo, tu só tem escudo e espada e tamanho, nós vamos a ti, em nome, em nome, em nome! Vai ficando de pé e dando glória. Vai ficando de pé e marchando. Vai ficando de pé e gritando. Tem uma nuvem de glória. Canta, 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 canta. Levante a sua mão. Levanta a mão direita bem alto. E nada irá resistir enquanto adoramos. As tribulações. Levanta a mão e grita esse nome, vai! O nosso Deus é vencedor.